Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já estamos no ar. Compartilhe a palavra com os teus amigos. Compartilhe com os teus vizinhos. Já estamos no ar. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Chama teus amigos, compartilhe com teus amigos, compartilhe com mais pessoas para serem abençoados também. E esteja atento para participar também. Terás oportunidade de enviar tuas questões, tirar as tuas dúvidas, porque hoje falaremos de um tema, digamos assim, de um tema de reflexão concernente à vestimenta dentro de uma igreja ou de uma religião. Então, hoje, aqui no painel, temos as mulheres de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus dotadas de conhecimento, de sabedoria, e estarão aqui para nos ajudar então a refletirmos acerca deste grande assunto, o uso de roupas na igreja, um assunto muito polêmico. Alguns alegam que Deus é o nosso coração, posso estar decolar na igreja, posso estar sorteando na igreja. Alguns chegam a alegar que a mulher não pode usar calça, outros são comunistas que podem usar calça. Então, esse assunto, na verdade, é muito pertinente na sociedade e que seja também na igreja. Mas de tudo, vamos orar ao Senhor para entregarmos este momento na mão do Senhor Jesus. Querido Pai, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, entregamos, Senhor, este momento nas tuas santas mãos. Ó Deus da glória, que o Senhor ilumina o nosso cérebro, que o Senhor nos dá a sabedoria do alto, que edifica, que salva, que o Senhor usa, meu Deus, teus servos, como o Senhor quer ter usado, que nos dá a compreensão dos céus, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Pai, aquele que também nos acompanha, Senhor, abençoa a sua vida e lhe dá a compreensão máxima, para que possamos estar juntos, conectados no mesmo espírito, no mesmo entendimento. E honra e glória, Pai, nós te demos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Quem fala convosco aqui é o profeta Adão Seabra-Moisés Gabriel. Somos a Igreja Pentecostal Ministério da Família Cristã. Seja bem-vindo no live, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, você está do outro lado, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Assim sendo, vou apresentar os meus colegas do painel, que estarão aqui então a esclarecer esse grande assunto. Na minha direita, estamos com a mulher de Deus, tremenda mulher de Deus, pastora, casada, pregadora do Evangelho. A nossa pastora aqui ao lado vai se apresentar, por favor. Amém, pastor. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Pastora Silvia, casei. Uau, bênção. Temos aí do outro lado a nossa abençoada. Ela é poeta, assim que digamos, pregadora do Evangelho também. Então também está aqui para poder também partilhar conosco esse grande momento. Boa tarde, pai. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Sou Isabel Pacheco. Sou poetisa.
primeiro apóstolo. Apóstolo, muito boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, profeta Adão. E boa noite, a paz do Senhor, ao vasto auditório, né, desse lindo programa. E quero também saudar os homens de Deus aqui presentes, mulheres de Deus, com sempre bendita paz do Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Também está aqui homem de Deus, um homem que Deus está usando muito nos últimos tempos. Doutor, é um doutor da palavra. Então eu acho que a nossa mesa hoje está abençoada. Está muito abençoada, bem recheada. Então, doutor, muito boa tarde. Seja bem-vindo, Pai do Senhor. Pai do Senhor, homem de Deus, boa noite. Você que está do outro lado, Deus abençoe a tua vida. Obrigado. Como profeta fez menção, os voluntários no meu nome. Graças a Deus, estamos aqui para partilhar do consagrado. Bênção, bênção, bênção. Aleluia. Glória a Deus. Compartilhe esta live. Estamos a falar de um assunto poderoso. Um assunto um pouco polêmico, mas também um assunto que precisa de respostas. É um assunto em que todos nós precisamos, porque direito e diretamente, afinal, as vestimentas nos identificam numa sociedade. Alguns julgam que conforme você se apresenta, diz muito aquilo que você é. Então, dentro da igreja, dentro de uma religião, dentro da sociedade, qual é o impacto que a vestimenta tem? Bom, temos aqui uma situação, uma jovem chamada Maria. É uma jovem convertida. E ela vai ao culto usando roupas consideradas inadequadas por alguns membros da igreja. E durante a pregação, o irmão Antônio faz uma indireta na sua pregação, dizendo que as mulheres devem se vestir de uma forma adequada ou de decência, decência. A palavra certa é essa. E a nossa irmã Maria, ela se sente ofendida e responde com arrogância. E aquilo depois cria um avô na sociedade e na igreja. Então, com essa situação, está aqui irmãos para acompanhar. Queria primeiro dar um minuto introdutória na nossa pastora Silvia Casega, para dar a tua introdução concernente então às vestimentas. O que é que mais ou menos a nossa pastora entende acerca das vestimentas? Qual é a teoria concernente à vestimenta? Obrigada, pastor. A minha opinião concernente à vestimenta, como o pastor acabou de dizer, a vestimenta é algo que representa a pessoa. O que a pessoa veste mostra quem é verdadeiramente a pessoa. Sabemos que a roupa ou a vestimenta não foi feita simplesmente para nos cobrir, mas também para apresentar quem a pessoa é. Quando nos vestimos de uma maneira modesta, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, a pessoa ao lado ou quem vê já consegue ter um conceito de quem é você. Então, essa é a minha contribuição concernente à vestimenta. Uau, bênção, bênção. Doutor, teremos também uma forma introdutória à nossa poesia. Como que
quê? Poetisa, a nossa irmã poetisa, Vereadora Isabel, uma forma introdutória, o que é que entendes mais ou menos acerca de vestimenta? O que é que essa vestimenta pode representar na vida de alguém? Uma forma introdutória. Bem, como a mamãe acabou aqui de dizer que não vou fugir muito, a nossa vestimenta identifica-nos quem nós somos. Então, essa vestimenta é a forma de nos mostrar quem nós somos ou de alguma forma o que nós queremos apresentar nas pessoas. Como elas nos vejam, consoante aquilo que nós vamos vestir. Ok. Uau. Benção. Então também queria dar aqui a oportunidade para a forma introdutória, nosso apóstolo. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos, paz do Senhor Amém. e todos que nos assistem a esta hora melhor. Conforme as servidores já mencionaram aqui, quando falamos de vestimenta, estamos a falar de uma questão de apresentação ou identificação. Quando nós lemos na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4, quando Adão e Eva caem, capítulo 3 melhor, diz a Bíblia que Deus fez uma avental, uma roupa melhor para cobrir o homem. Portanto, tanto o homem quanto a mulher estavam nus. A roupa, de forma introdutória, serve para cobrir o corpo humano. Partindo nesse ponto, Deus cobriu Adão e Eva, no princípio, mostrando que é importante, pese embora os homens já tenham pecado, mas é importante cobrir o corpo. Logo, a vestimenta serve para cobrir o corpo, como também a apresentar-se, a apresentação em si. Uma questão introdutória, mas lá para frente vamos aprofundar mais um pouco. Não dá para falar tudo ainda logo no princípio. Amém. Graças a Deus. Doutor, aqui também está ao lado do doutor Kiana, Osvaldo Kiana. É uma forma introdutória, o que é que mais ou menos o doutor tem a nos dizer concernente às vestimentas? Bom, pronto, é um assunto muito complexo, todavia muito importante, porque mexe diretamente com aquilo que é a nossa vivência, do ponto de vista cristão e também social. Então, falar de vestimenta, nós precisamos analisar a questão, digamos, em dois âmbitos. Precisamos analisar do ponto de vista bíblico e do ponto de vista social. E nós estamos a lidar com uma sociedade, do outro lado, não necessariamente que são cristãos, mas do outro lado são cristãos. Então, falar do assunto do gênero, precisamos trabalhar ela com um certo equilíbrio. E nós estamos aqui para tratar este assunto, examinar do ponto de vista sociológico, o que é que a sociedade tem a dizer com respeito à vestimenta e quais são os princípios bíblicos que regem a ideia da vestimenta. Então nós estamos aqui para mexermos com esses assuntos. Então vamos abordar durante a nossa live. Bom, graças a Deus. Partilhei a live com teus amigos. Louvamos a Deus por isso. Nós aqui temos uma situação, um caso, de uma simulação que nós achamos e queremos saber que é a realidade de muitos. Falando principalmente na área religiosa. Na área religiosa, uma jovem que é convertida, ela vai à igreja e ela acha que pode se apresentar de forma que ela pode se apresentar. E essa jovem foi numa igreja com uma roupa em que, diante dos nossos olhos,
uma roupa indecente, que não pode estar com ele naquele recinto. E o pregador a pregar deu uma indireta ao servente desta área e ela se sentiu ofendida. Ela responde dizendo que Deus não se importa com a forma de conforme nós se vestimos, mas Deus se importa com o nosso coração. Então, irmã cooperadora Isabel, observante a este ponto, o que é que tens a dizer? Até que ponto que a igreja deve orientar acerca do vestuário? Vemos aí uma situação de uma jovem que convertida, nesse caso. Certo. A jovem convertida. Certo. E ela veste-se mal e o pastor chamou a atenção e ela sentiu-se ofendida e publicou no grupo da igreja. Certo. Como já convertida, eu acho que ela tem a responsabilidade de saber que um cristão tem que saber como vestir. Ok. Se fosse alguém que não é convertida e é a primeira vez que frequenta a igreja, ainda poderíamos entender, porque leva tempo. Se for agora um cristão que já é cristão há muitos anos, já conhece a palavra, já vem ouvindo a palavra, sabe o bem e o mal, eu acho que esse ainda não é cristão. Ok. Porque quem é cristão, ele tem o Espírito Santo. Quem é cristão de verdade. Porque, na verdade, muitos de nós estamos na igreja, pensamos que estamos em Cristo, mas não somos de Cristo. Ok. Porque muitos de nós estamos na igreja, mas fizemos as coisas do mundo, cometemos muitos erros. Ok. Por isso é que o mundano nos compara. E há mesmo de se trabalhar muito sobre a vestimenta. É um tema muito importante, de bastante interesse e de muita responsabilidade. E as pessoas dizem que a Bíblia não fala muito sobre a vestimenta. Sobre a vestimenta. Se vemos, eu quero só, para não fugirmos, temos que tratar tudo de acordo com os princípios bíblicos. Certo. Vamos só ali, alguém me ajuda só no livro de 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Sim, 6, 10. Aqui é minha tradução. Pensa. 1 Coríntios 1 Coríntios 6. 6, 12, vamos ler 12, o 15 e 19 e o 20. Ok. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei tomar nenhuma delas. 15. Não sabeis vós que o vosso corpo é membro de Cristo? Tomais, pois, o membro de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? De modo nenhum. 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuis a parte de Deus e que não sois de vós mesmos. 21. Porque foste comprados por preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo. Eu com esse tema poderia já encerrar essa live. Porque aqui diz tudo. Aqui diz tudo. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Sim, nem tudo nos convém. Então, a Bíblia
questão, não podemos andar de qualquer forma. Ok. Não podemos andar de qualquer forma, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu não vou vestir uma roupa que Deus não aprovaria, ou Deus não vestiria. Então, eu acho que temos que ter mesmo muito cuidado concernente à nossa roupa. Perguntar sempre, ter sempre o costume de perguntar: Espírito Santo, essa roupa está bom? Será que eu sair pela rua, as pessoas vão notar que eu sou cristã, vão notar a presença de Deus em mim, a presença do Espírito Santo? É muito importante nós termos essa responsabilidade, porque nós somos o exemplo da sociedade, nós somos o sol da terra, e se nós não influenciar o mundo vai nos influenciar. É que estamos a viver agora. Benção. Sendo assim, pastora Silvia, será que qual a diferença que existe entre uma roupa decente e uma roupa indecente? Quando é que nós estamos diante de uma roupa decente e diante de uma roupa indecente? Amém, pastor. Concernente esta pergunta, né? Como mulher, vou responder como mulher. Benção. Eu sei que os homens não são muito criticados nessa área, mas Ok. mulheres. Ok. A roupa decente, eu digo que toda roupa para nós nos faz nos sentir bem quando metemos no momento apropriado. O problema não é a roupa, o problema é como nos vestimos. O problema é em que momento é que eu vou colocar estas roupas. Em que momento vamos colocar Em que momento é que eu vou colocar essas roupas? Ok. Porque dizem assim que a roupa é para os cristãos e a roupa para os ímpios. Na minha humilde opinião, não. Ok. Na tua humilde opinião, pastora, Na minha humilde opinião, acha que não existe roupa para cristão, não existe roupa para os mundanos ou para os ímpios? Não existe. Por quê? Porque se eu for para um mercado ou uma loja de roupas e eu encontrar um vestido que eu sei que esse vestido mostra as costas todas, eu sei que o ímpio é capaz de colocar aquela roupa e não sentir nenhum temor. Eu posso colocar, ou seja, eu posso comprar aquele mesmo vestido, mas não usar da forma que a ímpia vai usar. Ok. Eu posso comprar uma saia curta, claro que eu posso comprar uma saia curta, mas eu sei, como mulher de Deus e como mulher casada, eu uso essa roupa simplesmente para o meu esposo. Ok. Ou seja, se Em minha comprares uma casa. roupa curta, você usa apenas só para o teu esposo, Só para o não meu para a esposo. sociedade nem para a igreja. Amém. Ok. Não para a sociedade nem para a igreja. Então, porque eu sei, eu sou esposa de alguém. Então, se o meu corpo é para agradar tanto a Deus, tanto ao meu esposo, então eu tenho que trabalhar nesses sentidos. Ok. Eu tenho que usar as minhas roupas para o meu esposo e usar a minha roupa para agradar aquele que é o meu noivo, porque eu também sou noivo de Cristo. Benção. Eu ia dizendo assim para o meu esposo: Deus não vai criticar o meu vestuário, mas eu me visto porque eu preciso que os homens deem conta que eu sou uma cristã. Ok. Ou seja, Deus não se importa com o nosso vestuário. O que eu vou me vestir? Ok. Deus não se importa, mas eu tenho que me vestir bem para que não escandalize o mundo, os irmãos em Cristo. Ok. Porque se o meu corpo pode levar um homem a pecar, é claro que eu devo me reservar Ok. para que esse homem não venha me desejar. Ok. Então, a roupa indecente eu posso sim ter, mas eu sei aonde usar e como usar. Ok. Será que eu vou me vestir, vou colocar uma roupa que mostra as minhas costas, sabendo? Ela é comprida, mas mostra as minhas costas. Como é que eu vou fazer? Então eu tenho que ter sabedoria. A mulher tem que ter sabedoria de como usar os seus vestuários.
Então, uma vez que somos cristãos, nós devemos mesmo nos reservar bastante, porque os cristãos foram chamados cristãos não porque eles colocaram o nome de cristão, mas por causa do comportamento. Ok, por causa do seu O comportamento. seu comportamento, da forma de se vestir, da forma de falar, o amor ao próximo. Então, aquela diferença, né, é que ou seja, as pessoas vão ver, não, essa aqui faz parte do grupo dos cristãos, pela forma de como se comportaram. Então, o meu vestuário ela tem que ser tanto para o meu esposo e tanto para Deus. Ou seja, o cristão, aconselha que o cristão deve se vestir tanto para ser uma mulher casada, né? Deve se vestir para o esposo, né? E também para a sociedade, para a igreja. Sim. Ok. Essa é a minha opinião. Benção. Doutor, estamos aqui nesse assunto, queremos ouvir da parte do doutor a diferença então que existe essa palavra tão famosa que muita gente diz, né? Roupas decentes e roupas indecentes. Quando é que nós estamos diante de uma roupa indecente e quando é que nós estamos numa roupa decente? Queremos ouvir da parte do doutor, por favor. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade para podermos falar dos assuntos do reino. Partilha aí, partilha live aí, e pode mandar suas perguntas, questione, e aqui os homens de Deus estão aqui, mulheres de Deus estão aqui para poder esclarecer. Muito bem, homem de Deus, vamos observar. Eu gostava de fazer uma análise em dois âmbitos, do ponto de vista social e do ponto de vista bíblico. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1, os discípulos estão a conversar com Jesus e os discípulos pedem então que o Senhor os ensinasse a orar. É interessante que os discípulos não estão a pedir para que os ensinasse como operar milagres. Ensina-nos a orar, certo? A Bíblia diz que no modelo de oração que nós apelidamos de oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, começamos a entender então que nós, enquanto cristãos, nós precisamos que o reino de Deus desça sobre nós. O que significa que a terra é uma extensão do céu. Não sei se consigo fazer perceber. Então a terra é uma extensão do céu. Logo, quando nós olhamos para aquilo que é reino, para que exista um reino, nós precisamos de 5 elementos. O reino precisa ter um rei, um líder, precisa de um povo, precisa de um território, precisa de uma lei. Então, quando estamos a dizer, venha a nós o teu reino, nós estamos a dizer, venha a nós o princípio do teu reino. Então, olhar para a vestimenta, se eu sou cristão, eu preciso entender que o que me governa são os princípios que regem o reino de Deus. Não são os princípios que regem o mundo. Logo, a nossa vestimenta deve ser em função dos princípios que regem o reino dos céus. E vamos analisar do ponto de vista das escrituras nisso. O que é que a vestimenta representa do ponto de vista bíblico? Primeiro, a vestimenta do ponto de vista das escrituras, ela representa identidade espiritual. Identidade espiritual. É simples perceber. Imagine, vamos olhar para aquilo que é um sacerdote. Nós temos as nossas próprias vestimentas, que nos permitem diferenciar o pastor. Por exemplo, o clerical, a história sacerdotal. Quando olhamos para a orientação, por exemplo,
que Deus está a dar para Arão, como os sacerdotes poderiam se vestir. Então, a vestimenta é uma identidade espiritual. Ok. Então, dizer que Deus não se importa com a nossa vestimenta, precisamos ter um pouco de cuidado para não sermos equivocados. Aquilo que está revelado nessa escritura, né, é fácil de se perceber. Então, vestimenta representa uma identidade espiritual. Se eu sou cristão, eu preciso de apresentar como. Okay? Segundo aspecto, a vestimenta, do ponto de vista, também representa dignidade. O apóstolo fez menção de um aspecto, né, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus pegou aí a pele de um animal e cobriu. Isso é uma clara referência do ponto de vista soteriológico, que é uma cobertura, era o anúncio do resgate da dignidade que Adão e Eva perderam no jardim do Éden após cometerem pecado. Okay. Então, a vestimenta é uma identidade, né? Ela vai representar a dignidade da pessoa. Tem uma frase muito célebre que ele diz assim: se o caráter não define a roupa, então a roupa define o caráter. Só como é que repete? Não, porque se o caráter não define a roupa, então a roupa define o caráter. Ou seja, a forma como eu me visto revela quem eu sou. Não é difícil compreender uma prostituta, né? Não preciso fazer um inquérito para perceber quem é quem. Embora alguns, mesmo sendo, né, se transfiguram, mas nós conseguimos perceber através da vestimenta a identidade de alguém. Mas nem todo mundo que usa, por exemplo, roupas indecentes, conforme chamam, toda vez não é aquilo que a pessoa é. Assim como nem todo mundo que canta está louvado. Ou seja, o contrário também é verdade. Estamos dizendo assim, é claro que nem todo mundo que veste-se de forma decente pressupõe que de fato é cristão. Okay. Mas nós estamos aqui a fazer referência de que a vestimenta, sendo uma identidade espiritual, sendo uma representação da dignidade, e como cristãos precisamos apresentar esses dois aspectos. Do ponto de vista social, o que a vestimenta representa? Primeiro, do ponto de vista sociológico, a vestimenta representa identidade cultural. Okay. Ou seja, por exemplo, vamos olhar para aquilo que é, né, o povo africano. Nós temos uma identidade, sobretudo nós africanos. Imagine, né? Quem me vê, você percebe que uma vestimenta africana, okay, certo? Né? Por exemplo, os asiáticos, né? Vamos falar do povo indiano, por exemplo. Olhando os muçulmanos, por exemplo, nós não precisamos definir quem é o angolano, basta olhar o muçulmano, conseguimos perceber pela vestimenta. Então, a vestimenta é uma identidade cultural. E se nós somos cristãos, nós representamos a cultura do reino. Eu preciso compreender esse aspecto. Logo, no reino existem critérios de como se vestir. Um outro aspecto, né? A vestimenta também, né, do ponto de vista social, vai representar a expressão pessoal. Okay? A expressão pessoal. A pessoa vai, né, vestindo de acordo com os seus gostos, de acordo com a sua personalidade. Okay? E por outro lado também vai representar status e papel social. E esse aspecto vamos mexer daqui a pouco, mas de acordo com a escritura, para dar também espaço para os outros. Mas até para terminar a minha abordagem aqui, depois vamos continuar. Não quero adiantar aqui com as coisas. A Bíblia fala assim, de Coríntios, capítulo 6, versículo 23, as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O interessante é que a parte B diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Muito forte. Então, nós precisamos saber que o problema, na verdade, não está na vestimenta em si. O problema está nos princípios que nos governam. Porque se eu sou governado pelos princípios do reino, eu não preciso discutir o que eu devo vestir. Vocês conseguem perceber? Okay. Um cidadão é aquele que tem direitos e deveres. Se é um cidadão do reino de Deus, então tem o direito de Deus e tem o deveres conforme Deus. Eu conheço os meus deveres. Vamos chegar até aí. Gostaria só de debater aqui 3 pontos importantes. Vou fugir da primeira questão sobre a irmã que foi
convertida e Certo. né? Sentiu-se que parece que estão a criar, não é isso? Certo. Há 3 pontos que eu gostaria de debater. O primeiro ponto é o seguinte: alguns textos bíblicos, quando fazem da vestimenta, principalmente na Nova Aliança, são mais questões culturais. Ok. Fazendo uma exegese, nós entendemos que, por exemplo, o texto de 1 Timóteo, o texto de 1 Pedro, o texto de Tito, falam meramente da questão da vestimenta. Elas são questões culturais. Ok, a vestimenta tem a ver com as questões culturais. Exatamente. Ok. O apóstolo Paulo, por exemplo, em alguns textos que ele rebate, não fala para a nossa cultura, mas para aquela cultura. Ok. Só que a Bíblia também diz no livro de 1 Timóteo que todo texto divinamente inspirado por Deus pode nos instruir, redarguir, e nós podemos pegar esses textos bíblicos para contextualizar. Podemos contextualizar. Agora, também não podemos esquecer um ponto muito importante. Algumas culturas são influenciadas por espíritos malignos. Exatamente. Várias culturas são influenciadas por espíritos malignos. Nós não podemos dizer que essa vestimenta é ligada a essa cultura. Devemos olhar o espírito que está por detrás dessa cultura. É muito prático. Nós temos aqui, não vamos aqui reprovar a cultura morana, nós temos os mumuilas aqui em Angola. Olhando na questão cultural, para eles é uma cultura normal. Mas para mim, eu olho isso numa vertente espiritual. Eu posso aqui afirmar que isso é uma intervenção maligna. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus veio para cobrir o homem. Quer dizer que aquilo que Deus faz, Satanás vem para desfazer. Ok. Se Deus cobriu o homem, e o homem depois apresenta-se de forma nua, eu digo que aqui é uma intervenção maligna. Logo, algumas culturas são influenciadas pelo espírito maligno. E quando a pessoa aceita Jesus, deve estudar qual é os princípios cristãos que regem o cristianismo. Meu Deus. Ok. Para quem faz teologia ministerial, como também outras teologias, tem a cadeira de princípios cristãos. E na cadeira de princípio cristão tem um ponto aí que diz o princípio cristão, ela revela, ou seja, se revela também na questão da vestimenta. Ok? A irmã que veio à igreja, aceitou Jesus, né, é recém-convertida, e houve uma pregação, ela sente que é uma piada. Ok. A irmã, ela é recém-convertida. Primeira coisa, há um ponto que nós devemos também realçar no corpo de